Olá, bem-vindas, bem-vindes. Bom, a aula de hoje do curso de Nerdance, ela vai tratar um pouco dos aspectos mais cognitivos e relacionados ao desenvolvimento da nossa cognição. E, na verdade, a gente fala sobre desenvolvimento, sobre progressão e sobre regressão ao mesmo tempo dentro desse processo. Então, a gente vai ver hoje alguns mecanismos, ou vai entrar um pouco dentro da estrutura cognitiva da linguagem e como esse processo de reversão, ou esse processo de retorno a espaços pré-cognitivos, eles são importantes e eles são fases dentro do despertar espiritual e dentro do processo Nerdance também. Isso, de certa forma, vai tocar as perguntas, por exemplo, do movimento, por que que as pessoas se movem agora desde um nível, desde uma perspectiva de cognição e de aprendizagem, não mais tão relacionada ao fluxo elétrico e magnético dentro do corpo, que era o conteúdo da aula passada, relacionado ao movimento, e não também relacionada ao sistema nervoso ou ao cérebro. Então, na aula passada, a gente viu como esse movimento ele pode ser interpretado ou visto desde essa perspectiva energética e neurológica. Agora, a gente vai olhar um pouquinho sobre o que isso representa a nível mental e cognitivo e a nível de desenvolvimento também. Esse conteúdo hoje, ele toca partes importantes da cor laranjada. E ele vai, na verdade, dizer muito sobre o que é a cor laranjada, o que é o nosso ponto energético laranjado, a nossa fonte, o nosso útero, a nossa casa, o nosso espaço de acolhida, nosso espaço de vida e de morte também. Então, a cor laranjada, ela vai nos retomar, ela vai trilhar esse caminho de recordação desse espaço, desse buraco negro de infinitas possibilidades e impossibilidades que existem dentro do fenômeno consciência e dentro da experiência humana. Aqui é nesse momento que a gente vai olhar também um pouco sobre o tempo e o que é que o tempo representa, por que é que a gente lembra as coisas. E qual é a percepção de tempo também que a gente começa a tocar ou a perceber quando a gente entra dentro do que é esse espectro dessa cor, dentro desse espaço e dentro do processo Inner Dance também. O laranjado também vai falar da linguagem e da estrutura, mas a linguagem como refletida em a linguagem como reflexão da estrutura do nosso inconsciente também. Então, a gente vai entrar um pouquinho dentro da linguística e dentro da psicologia do desenvolvimento, e de aprendizagem humanas. Esse é um momento bastante, com muita história dentro do processo emergente. O laranjado, ele sustenta toda essa carga energética ou essa carga de significações relacionadas à origem, à nossa origem. E daí a gente, obviamente, cria ou tem as indagações, o que é essa nossa origem, de onde é que a gente vem, na verdade, e como é que o desenvolvimento ele acontece. O Laranjado vai falar também do nosso potencial de criação e como, compreendendo essa estrutura, a gente pode ter mais consciência do nosso próprio poder de criação. O Laranjado também, ultimamente, vai falar sobre energia, conservação de energia. Então, enquanto o vermelho sustenta a premissa de que nós temos dentro de nós a capacidade de gerar energia e a capacidade ou o poder inerente e tudo que a gente precisa, a gente tem dentro da gente, o laranjado ele vai trazer a premissa forte da conservação de energia, de que nós somos seres capazes de conservar e de mudar o nosso fluxo energético de acordo com essas necessidades ou com as necessidades que a gente encontra na nossa vida e sempre tendo em consciência
uma das grandes funções desse organismo, desse cérebro, desse corpo humano, que é conservar, na verdade, energia. O corpo humano fala muito em linguagem de conservação. A conservação de energia, ela, na verdade, nos auxilia, ou ela é parte principal, ela é parte importante dentro da homeostasia, ou ela nos ajuda a chegar a estados de equilíbrio, a estados homeostáticos. E ela fala também com uma mudança muito grande de paradigmas. É, acho que eu já mencionei em alguns momentos sobre o nosso paradigma atual, como a gente ainda está muito engatilhado ou enraizado em ideias de consumo, em consumir energia ou consumir mais. E isso faz com que a gente tenha a necessidade de produzir mais. Então, essa corrente de consumo, ela está muito presente, muito impregnada em várias partes do nosso corpo. E o que isso vai acontecer é justamente consumir não só a nossa energia, mas a energia da Terra também, as fontes de energia e de riquezas naturais e não naturais também, que existem dentro da Terra. Então, o laranjado ele vai trazer essa recordação, essa memória, essa premissa de que se nós temos, se a gente viu antes que nós temos em si a condição de gerar energia, a gente vai ver agora nossa capacidade também de conservar. E como esse mecanismo ele conserva, avalia, ele escolhe, ele cria também a partir desse estado dessa casa em que a gente vive. Bom, para começar um pouquinho, então, entrar dentro desse conteúdo, eu vou contar um pouco da minha história dentro da afasia e um pouco da minha história também dentro dessa cor, dentro do laranjado, desse útero, desse espaço de suspensão e esse espaço de escuridão também. Inclusive, é, essa é uma parte da experiência que muita gente sente bastante medo. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de praticar com a playlist Boom Bloom e também oferecer espaços com a playlist Boom Bloom, mas ela tem, por ela ter as ondas delta bastante delineadas e por ter também uma frequência diferente e abordar todo esse tema que é o tema do útero e da nossa casa primordial, ela pode gerar muito medo, às vezes, porque realmente é uma parte que vai tocar em pontos, primários, primitivos da nossa existência e da nossa cognição. É uma parte que vai tocar na estrutura que está por detrás de tudo aquilo que já está criado. A gente vai olhar então para o que é real e o que é não real, e como a gente não real, não no sentido que não seja real, mas só para ser separado daquilo que a gente pensa que é a realidade. Então, como é que a gente forma a nossa percepção e o que é que existe antes, dessa percepção ou da linguagem, antes da palavra casa? O que é que existe para poder gerar esse significado e esse sentimento, essa experiência corpórea dentro da gente? E como é que a gente chegou da concretude ou da manifestação imagética da palavra casa, casa em si, com a estrutura que a gente tem, e como é que a gente chegou a essa imagem para representar algo também, para representar a essência de algo, e ao mesmo tempo, como é que a gente chegou à palavra em si, as letras, a palavra casa, como é que isso foi construído e qual é a relação entre essa essência e essa imagem som, que é a palavra. Bom, em 2019, eu aconteceram ali, eu vou contar três pequenas partes da jornada. Em 2019, teve um momento em que eu, antes de dormir, eu estava na minha cama, em Maia, no meu quarto, com quem eu dividia espaço. E o que eu escutei, eu comecei a sentir, eu estava, na verdade, praticando bastante a escuta nessa época, a escuta
de outros seres e escuta de outras entidades que não eram só pessoas. Então eu comecei a escutar cristais, escutar insetos, plantas e praticar essa escuta atenta desses outros seres não animados e animados ao mesmo tempo. Dentro desse processo de aprendizagem de escuta, eu tinha ali alguns cristais, porque, na verdade, foram eles os meus grandes maestros, que sempre me diziam, é, me mandavam mensagens, inclusive eu via cristais e sentia ou escutava, e eu comecei a comprar cristais ou procurar cristais a partir, desses momentos, quando eu comecei a ter visões bastante fortes de cristais. E, enfim, tinha os meus cristais, estava a ponto de dormir, comecei e escutei uma ametista falando, coloca a ametista no seu coração, no seu cardíaco, no seu torácico. E comecei a colocar os cristais em alguns pontos e quando eles pediam para eu mudar de posição, eu mudava de posição. Esse processo todo me levou a uma viagem interna, e dentro dessa viagem interna, aqui eu vou também expressar um pouco dos símbolos que eu comecei a ver, porque isso também vai falar com uma outra parte do estudo. Era uma escada dentro de mim, e eu comecei a descer e a descer e a descer essa escada, e ela era uma escada redonda, e enfim, era numa casa toda escura. Ao mesmo tempo que essa imagem se formava, havia a sensação de regressão, ou de viagem, ou de retorno, ou de involução, de voltar, ou de. Era como se o meu corpo não estivesse expandindo, mas impandindo. E bom, dentro dessa viagem, eu cheguei em um momento em que eu cheguei numa sala toda escura e vi o meu coração, que estava todo envolto em correntes, e a ametista me falava que eu tinha que colocar a ametista no meu coração. A partir do momento que eu coloquei essa ametista ali, eu comecei a ter outra viagem interna e já me vi em uma floresta toda escura, e eu me via de costas andando, e eu era acho que uma criança, ou adolescente, me via de costas andando, e no meu caminhar só me apareceu um pênis muito grande, e logo depois a foto do tio meu, o irmão do meu pai. Quando essa imagem veio, eu instantaneamente despertei, eu voltei, eu abri os meus olhos, eu sentei na minha cama e comecei a tremer e entrar em um processo de catarsis energética e mental também. Tive, obviamente, o privilégio de não estar sozinha. Não teria sido problema estar sozinha, mas como eu estava acompanhada, a pessoa que me ajudou, a minha colega de quarto na época, sustentou espaço para mim, e era 10 da noite, eu tinha vergonha de gritar e entrar em um processo muito catártico, mas ela, não, 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 vai, faça isso, você tem que falar. E todo esse movimento dentro de mim, ele precisava ser materializado através de uma fala. Então, eu lembro que ela falava para mim: fala, expressa, diz o que você quer dizer. E quando eu falei, eu acho que eu fui molestada pelo meu tio, foi quando realmente o meu corpo inteiro se mexeu e eu comecei a gritar e a chorar. Enfim, era como se aquela memória ou aquela experiência, esse fenômeno que eu havia percebido, estivesse em espaços anteriores ao que era a linguagem. Então, ele vinha de uma percepção ou de um estado mental em que não havia a expressão física ou a materialidade física em linguagem, porque a linguagem oral, principalmente, por mais que a gente esteja só falando, a linguagem, e a gente não possa tocar, a gente não pode tocar a palavra casa, a palavra em si, mas ela representa e ela materializa algo muito forte do nosso subconsciente. Então, esse processo todo, ele vai fazer esse movimento interno e externo e vai levar a gente a esses outros espaços pré-linguísticos, pré-simbólicos também, e ao mesmo tempo que se utiliza de símbolos para gerar essas experiências ou esses momentos de recordação importantes para o nosso desenvolvimento e para a nossa transição
transformação também. Depois disso, em um segundo momento, eu acho que 2 semanas depois, eu ainda processando todo o que foi ter descoberto, ou ter relembrado, na verdade, o que foi essa experiência para dentro do meu corpo. E eu lembro que eu, inclusive, me olhava no espelho e me via muito confundida, e era como se a minha imagem de mim, ou meu ego, aquilo que eu tinha criado de mim até então, não condizia com a realidade do meu corpo. E eu olhava para o espelho e me dizia, eu tenho que agora perceber o que é esse ser, ou realmente me conectar com essa parte de mim que se sentiu violada, é, em uma idade muito cedo, muito cedo dentro da minha existência corpórea como essa pessoa. Eu tinha acho que 2 ou 3 anos na época. Inclusive, foi algo que aconteceu antes dessa mente racionalizadora ser formada também. Então, é uma memória criada, uma memória que vem de um estado ou de uma dimensão de consciência que não interpretava o mundo através da linguagem ainda, e não se expressava ao mundo com a linguagem tal qual a gente utiliza, ou no meu caso, a língua portuguesa, hoje, com toda essa estrutura. Bom, 2 semanas depois, eu acordei uma manhã, de novo no meu quarto, e eu acordei e instintivamente fechei os meus olhos e comecei a ver diversas cenas em diversas partes do mundo e em diversas linhas temporais também. O que aconteceu foi que uma parte da minha consciência estava se expandindo através do tempo. Eu estava agora percebendo não só a linha do tempo Graziele, mas a linha do tempo que estava conectada com o meu ser, perpassando essas dimensões. Então, eu me vi na Europa há muito tempo, acho que era a Europa nazista, fazendo coisas, eu me vi nos Estados Unidos, gambling, apostando e jogando coisas, vivi como uma mulher nua andando na rua, enfim, todas essas memórias elas vieram como se fosse uma cascada de imagens. E muito rápido também. Então, e na verdade veio muita coisa, muito movimento, muita eletricidade, meu corpo se mexia muito e ao mesmo tempo essa cascada de imagens me vinha a percepção. Um dia normal, logo depois desse processo, eu já estava um pouco acostumada de ter esses encontros um pouco fora do comum no meu dia a dia. Então, para mim, sim, dia super normal, regular. Acordei, tive essa experiência, vi coisas, anotei o que eu vi. E logo depois fui para a cozinha e estava preparando o meu café da manhã e conversando com o gato. E falava com o gato, e o gato respondia, e enfim. Nesse momento, enquanto eu tentava falar com o gato, houve um clique dentro do meu corpo e foi justamente essa sensação de clique ou de transição de algo para algo, nesse caso, a regressão a um estágio. Eu comecei a falar e eu, por exemplo, estava falando, ai, como você está? Vamos comer alguma coisa? E logo não saíam mais palavras de mim. Então eu comecei a entrar nesse espaço onde eu não conseguia mais falar as coisas. E, na verdade, por algum tempo eu não conseguia escrever com locução, dessa maneira como a gente escreve depois que a gente vai para a universidade. Enfim, eu escrevia de uma maneira bastante infantilizada, inclusive. Então, quando esse processo, esse clique aconteceu dentro do meu organismo, é, eu não conseguia me expressar. Então, tudo que eu falava, toda vez que eu tentava falar, saía algo como um, um, um. E em todo o meu corpo era como se não existisse linguagem, era como se existia esse vácuo agora dentro do que era essa percepção. É, Nessa época eu já sabia o que era perder a linguagem,
ou entrar em afasia, esse é um fenômeno chamado afasia. E é importante aqui só mencionar que esse é um processo que eu sempre tive bastante responsabilidade sobre esse processo. Inclusive, acho que um mês antes eu estava caminhando pela floresta e eu escutei dentro dessa parte, escutei dentro dessa parte da minha cabeça que você vai perder a linguagem. Enfim, isso aconteceu comigo. Então, nunca foi algo que eu pensei, algo de errado aconteceu comigo, justamente porque eu já vinha percebendo, escutando que isso ia acontecer, que era uma fase importante, do meu processo de cura, de autocura e de transformação também. Então, tudo isso, eu ter essa consciência de que é parte realmente do meu processo e não é um problema, nunca tratei disso como um problema, me fez sempre estar super tranquila em relação ao fenômeno, afasia. Eu percebia, obviamente, bastante medo e estranheza de algumas pessoas que estavam ao meu redor. Ouvi muito nessa época que eu estava perdendo a minha cabeça, que eu ia ficar louca, ou que eu estava ficando louca, ou que era perigoso. Ouvi que eu tinha que parar de fazer inner dance. E sentia muito essa preocupação ao meu redor, vindo de alguns pontos. E ao mesmo tempo sentia muita confiança dentro de mim e de algumas pessoas também. Então foi um momento em que me auxiliou a realmente sentir ou perceber qual é a frequência do medo e da dúvida, e qual é a frequência da confiança e, enfim, qual é a frequência simpática e qual é a frequência parasimpática que existe por detrás daquilo que a gente experiencia dentro das nossas vivências. Nessa época, então, logo nesse dia quando esse fenômeno começou a acontecer, eu conversando com os meus amigos e eles me perguntavam, você tá bem? E eu escrevia com a mão esquerda, Gra is okay. E com uma letra bastante infantilizada. Enfim, eles me faziam perguntas e eu escrevia algumas respostas. Durante esse processo todo, e levou ali mais ou menos uns 3 meses para eu me autorregular, acho que cerca de um mês depois, não, 2 semanas depois do que aconteceu, ali por volta das 4 da tarde, eu já conseguia falar normalmente. Então, eu passei por essas 2 semanas mais ou menos sem realmente poder me expressar. Depois eu passei por momentos assim e era algo muito circadiano, era algo muito concreto. Ali às 4 da tarde voltava, eu conseguia falar normalmente. Passei por fases também que eu ia e voltava para esses espaços de não fala, ou esses espaços afásicos. E muitas vezes, quando eu sentia essa pressão do exterior, grave, você tem que falar, e eu tentava falar, me doía fisicamente. Então, pronunciar as palavras me doía fisicamente, e muitas vezes eu não queria realmente falar, porque dentro desse espaço eu comecei a ter a sensação de que as palavras não tinham sentido. Então, algo dentro de mim, o ponto de encontro entre a linguagem e a consciência, ó, entre a linguagem e o significado, entre a coisa entre a essência e a aparência, nesse sentido, não existia. Eu não conseguia ver conexão. E era como se as pessoas falassem ao meu redor e eu percebia todas as palavras como vazias e, perdão, e eu percebia tudo ao meu redor como vazio. E comecei a perceber aí quantas palavras a gente utilizava para dizer ou para falar de uma coisa. E comecei a perceber também quanta energia física também vai para os nossos. Física, mas psíquica também. Quanta energia psíquica vai para a nossa linguagem e para as nossas interações humanas. Então, ai, perdão, de novo. Um dos temas que normalmente me faziam voltar a esse espaço era justamente o tema de conservação de energia. Cada vez que eu me percebia dialogando entre, eu tenho que fazer isso porque eu não tenho dinheiro, é, ou agora, ou eu não sou capaz, ou sempre que existia esse diálogo entre energia
entre fazer algo por se sentir obrigada por fazer algo, ou por fazer algo por convenção social, porque existem coisas que a gente faz e a gente realmente está consciente de que a gente está sendo obrigada a fazer, ou que a gente está fazendo realmente algo para agradar aos outros. E existe algo também e existem coisas que a gente faz sem perceber essa coerção, esse micropoder. O Foucault, ele fala da microfísica do poder, e são esses momentos sutis em que existe a opressão ou a não vou falar da opressão aqui, mas são momentos sutis que existem a hierarquia de poder ou instituições dentro da gente que se hierarquizam e que instituem poder, oprimem. Ai, de novo a palavra opressão, porque Foucault fala bastante em opressão, mas eu não quero usar essa palavra. Mas são momentos que a gente realmente, um ponto, alguém vai exercer mais poder sobre o outro. E muitas das nossas convenções sociais, muito do que a gente fala, o fato, por exemplo, eu tenho que ser boa moça. O que é ser uma boa moça? Vem de muitas convenções sociais, acordos feitos de certa maneira, a moldar esse corpo, a criar uma estrutura para os corpos e fazer com que esses corpos se normalizem a partir dessa estrutura. O que acontece é que essa estrutura ou essas convenções, elas não são muitas vezes condizentes com a real necessidade de cada corpo. E aí que a gente entra em conflito de identidade, é aí que a gente entra pode ou entrar em questões ou espaços de luta, de revolução, ou em espaços de passividade e de dissociação, também na nossa realidade, porque não existe, tal qual a Ana fazia, não existe dentro da gente relação entre aquilo que está materializado, ou esse pensamento, essa convenção, essa estrutura social, e aquilo que existe ou aquilo que vibra dentro da gente. E, enfim, eu comecei dentro desse processo de afasia a perceber essa relação da afasia, ou essa relação que existe dentro da gente, importante, entre a nossa essência e aquilo que a gente faz. E aquilo que a gente faz tanto em ação quanto em palavras também. Foi aí que eu comecei, foi depois desse momento que eu comecei a não me importar mais ou a não ter vontade de responder as perguntas, por exemplo, oi, como você está? Inclusive, é algo que me custa muito ainda, às vezes, simplesmente utilizar essas convenções, ou de, para eu conversar, ou para eu abordar uma pessoa, para eu chegar e falar com uma pessoa, qual é a convenção que existe? A gente tem que dar um bom dia, se é dia, uma boa tarde ou boa noite, tem que perguntar como você está, mas, na verdade, e aí que eu comecei a me perguntar, se eu digo como eu estou, essa pessoa vai realmente querer saber como eu estou? E essa pessoa realmente tem tempo para escutar como eu estou? Então eu comecei a perceber dentro da nossa linguagem como existiam essas estruturas que era funcionavam é, como se houvessem rupturas energéticas, vazamentos energéticos, sabe? Quando tá vazando água, em inglês seria leaking, mas quando tá vazando água da torneira, é uma, é um, é um vazamento de energia, é algo que está se exaurindo. Muita da nossa energia psicomental, psicoemocional também está relacionada com esses usos. E isso tudo me fez, então, fazer uma regressão muito grande, me fez olhar também muito para a minha história como pessoa. Tinha ali um perfil, que ainda tem um perfil bastante complacente, ou people pleasing, de tentar agradar sempre o outro, e que vem de muitos padrões dessa minha história, mas também da história da minha mãe, da minha avó e do meu pai também. Mas, enfim, comecei a perceber esses padrões e a observar onde é que a minha energia psicoemocional está, onde é que há vazamento dentro de mim, esses vazamentos energéticos. E isso, na verdade, fala da nossa, capacidade de conservar energia. Eu tenho que conservar para quê? Para realmente focar ou ser e produzir aquilo que faz parte da minha essência. Então, essa ação de mapear todos esses vazamentos me foi muito importante, muito interessante e muito pertinente
dentro da afasia. Porque realmente aí algo dentro fez esse clique. Isso está faltando, e não era a linguagem. Na verdade, todo esse processo ele me fez mais consciente do que eram esses padrões, de que era toda essa estrutura. E eu escutava muito nessa época que, vou perder a linguagem, mas a minha sensação sempre foi de que eu estava ganhando, eu estava resgatando uma parte de mim, ou uma parte da minha mente, na verdade, que eu não tinha me dado oportunidade ainda. Então, essa longa introdução a esse processo, ela é feita justamente porque esse processo da afasia, ele é algo bastante frequente dentro dos processos energéticos. Muita gente entra dentro desses espaços. A linguagem de luz, ela é uma representação dessa dimensão de consciência e é algo que pode gerar bastante medo em alguns casos. E bom, não sou só eu, não, como eu disse, né, como acontece frequentemente, eu não sou a única pessoa, e o meu tipo de afasia não é o único tipo de afasia. Então, a gente vai olhar um pouquinho hoje para esses espaços. Eu vou compartilhar agora a pantalla. Aqui. Bom, afasia, acho que na aula passada eu falei um pouco sobre essa região, mas primeiro, deixa eu falar desse ser, desse serzinho aqui. Cadê minha caneta? Ai. Bom, esse é o nosso cérebro, e o nosso cérebro, em algum momento, eu acho que eu falei na aula passada, o nosso cérebro ele é dividido em dois hemisférios, o esquerdo e o direito, e em cada parte ou em cada hemisfério vão existir ali os mesmos lóbulos, mas com funções diferentes. É, deixa eu escolher essa parte. Essa estrutura aqui, essa selecionada, se chama corpo caloso e ela é a estrutura que conecta um cérebro ou um hemisfério do cérebro ao outro hemisfério. Então, durante o processo, a gente vai inclusive ver na próxima aula, existem momentos de convulsões epilépticas, que são momentos em que há um grande fluxo de eletricidade surgindo ou passando pelo corpo todo, de baixo para cima, de cima para baixo, e é a Kundalini, ou quando os corpos se mexem com muita agilidade. E o que está acontecendo no nosso cérebro é que a energia ela está passando com mais frequência e intensidade, é, viajando de um hemisfério para o outro, e está realmente se espalhando. Então, aqui, nesse momento, ou durante os processos inner dance, muita gente vai falar em coativação esparramada ou espalhada, que o que acontece a gente vai ver que existem formas de criar ativações de partes do cérebro localizadas, como vou ativar um ponto ou ativar um tipo de experiência que é a visão. Então, a visão, quando as pessoas têm visões, significa que há ativação localizada no lóbulo occipital, que é o lóbulo que processa a nossa visão e as imagens que a gente cria e tem do mundo. Essa é uma ativação localizada. A ativação esparramada, ela vai, ao mesmo tempo, ativar diferentes partes. Então, ao mesmo tempo que eu estou vendo, ou estou tendo ativação no occipital, eu posso estar sentindo, que função ou é processado no nosso lóbulo parietal, posso estar processando uma sensação de medo, que está relacionado com a nossa amígdala, com o tálamo e o hipotálamo. Enfim, aí a gente vai perceber realmente como a energia, como a eletricidade, ela vai viajar por todo esse hemisfério. E o corpo caloso, ele é a parte, ou
essa estrutura que conecta esses hemisférios e é por onde a energia vai passar. Inclusive, existem pessoas com corpo caloso mais grosso que o outro, e isso indica realmente o nível, a voltagem de eletricidade que passa de um hemisfério para o outro. Quanto mais eletricidade viaja, justamente mais partes do cérebro estão sendo coativadas. Então, o que acontece? A eletricidade, o fluxo energético, tem uma voltagem alta e começa a viajar em alta intensidade de um hemisfério para o outro, atingindo, e quando ela atinge em certa frequência e intensidade aqui as áreas de Broca e a área vérnica, e acontece como que, não é que, não quero dizer que a gente está queimando partes, mas simplesmente acontece um reset muito grande na área de Broca e na área de vérnica. A área de Broca, ela está aqui, localizada no nosso lóbulo frontal, e ela é responsável pela nossa capacidade de falar. O fato de eu estar podendo falar nesse momento vai me indica o funcionamento da área de Broca. Então, no meu caso, como eu não conseguia falar por uns 3 direito, todas as vezes que eu entro em afasia, indica a ativação elétrica demasiado e com mais intensidade dentro dessa parte do cérebro. A área de Wernicke, ela é responsável e ela fica inclusive no nosso lóbulo temporal. Não sei se vocês vão lembrar da aula passada, que o lóbulo temporal está nessa região. A área de Wernicke, ela é responsável e o lóbulo temporal processa os nossos estímulos auditivos. Então, a Wernicke vai falar da nossa compreensão da linguagem. Então, a linguagem ela é processada em diferentes partes do nosso corpo, do nosso cérebro. Então, um vai falar com a nossa compreensão, a nossa capacidade de internalizar e relacionar palavras com conceitos, e o outro vai falar justamente da nossa capacidade de externalizar. Então, aqui é in e aqui é out. Externalizar esses conceitos, ou tudo isso que a gente quer representar com as palavras. Existe um linguista russo que se chama Jacobson, Roman Jacobson. Ele foi um dos pioneiros a estudar e a categorizar esses tipos de afasia. O que acontece? Esse fenômeno ele não é só espiritual. Ele é tido como um fenômeno, ou como uma, não deficiência, mas um desajuste, esqueci a palavra agora. Isso sempre acontece. Mental. Então, existem pessoas no mundo que entram dentro desse processo afásico sem ter passado por experiências energéticas. E isso realmente vai nos dizer que é uma experiência espiritual. Na verdade, isso vai nos dizer que essa experiência, ela pertence ao processo energético, mas ela é espiritual, estando dentro ou fora, porque ela vai representar essa regressão tanto dentro dos processos energéticos quanto fora. E é isso que o Jacobson observou dentro dos seus estudos com pessoas afásicas, que o fato, o que estava acontecendo no cérebro das pessoas era realmente uma regressão. Então, da mesma maneira que as pessoas estavam, que as pessoas aprendem a falar, utilizando estruturas, a gente também regressa, ou a gente perde essa capacidade, entre aspas, de falar. Então, o processo pelo qual isso acontece, ele se dá na mesma via, do aprender e do perder, do progredir e do regredir. Por isso que um dos grandes pontos dentro do processo Inner Dance, dentro dessa cor laranjada, é a premissa ou a afirmação de que regressão é progressão, porque a gente também está percebendo que aquilo tido como uma enfermidade ou como uma deficiência, algo ruim, que seria uma regressão, vai, na verdade, nos dar muitas dicas e recalibrar ou reequilibrar muito do nosso ser enquanto espírito também. Então, ele é uma progressão a partir do momento que ele realmente nos abre portas de transformação e de percepção de consciência também. Por isso que regredir é progredir nesse sentido filosófico também.
Bom, essa é a parte relacionada ao cérebro. Ah, agora, o que acontece? A gente precisa falar um pouquinho sobre o porquê que isso tudo acontece, ou porquê que existem essas duas partes diferentes do nosso cérebro, e como é que a linguagem ela é construída, e por que que a gente fala de linguagem também, por que que é importante falar em afasia ou ter essa percepção do espaço desde aí. É, venho para essa imagem agora. Essa Acho que eu já apresentei para vocês a linha do espaço e a linha do tempo. Bom, o que acontece? Aqui, muito humildemente, agradecemos a René Descartes. René Descartes, que é o pai do o fundador do pensamento cartesiano, do pensamento lógico, científico, da metodologia científica, ele também foi o pai dos mapas cartesianos, ou da maneira cartesiana de organizar, de expressar geograficamente a Terra. Então, René Descartes, ele percebeu como a gente trabalha em coordenadas. Existe uma coordenada do espaço, isso também está muito presente na física, obviamente. Então, ele era um matemático e isso vem da física, essa parte estrutural e aqui é bem bacana perceber essa parte estrutural ou a nossa maneira de compreender o corpo, o espírito também está muito relacionado com a matemática, com a física. E há ali essa junção maravilhosa desses dois elementos da nossa existência. Bom, então, dentro dos estudos físicos matemáticos, a gente percebe que existem duas dimensões em que a consciência, ou os nossos fenômenos, eles acontecem, ou que a cognição, ela necessita, ou ela se transforma dentro desses dois eixos, no caso, que são o eixo do tempo e do espaço. O tempo está relacionado com a narrativa, com a história, com a ordem. Vocês podem até ver aqui, quando a gente fala, a gente não fala duas palavras ao mesmo tempo, a gente fala uma palavra, depois tá outra. E dependendo da entonação, vai também dizer muita coisa, mas aí são outros estudos da linguagem. Mas o tempo ele ordena as coisas e a linguagem também ordena as coisas. A linguagem funciona como esse grande organizador de espaços também dentro da gente, espaços internos. O espaço, ou esse eixo do espaço, ele confere ou faz referência a outros tipos de organização. Então, aqui a gente fala do caos e a gente fala também da não linearidade. O espaço, e aqui é também o espaço do sonho, ele não é linear no sentido de que existem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Isso eu volto na minha experiência, no dia que eu perdi a afasia, que eu comecei a ter a recordação, a memória de muitas experiências vividas em outras dimensões espaciais. Então, nesse momento, eu estava acessando esse grande espaço onde mais de uma coisa acontece ao mesmo tempo e eu estava podendo perceber ou ver, assistir essa grande película que era a minha vida, não só como essa pessoa. E então o que eu fiz nesse momento e o que a gente faz durante os processos energéticos e quando a gente dorme também, a gente vai ver isso logo logo, a gente está fazendo essa regressão a esse estado de consciência dentro do espaço. Aqui, esse momento é interessante porque o que que significa esse recordar ou entrar dentro desse espaço e ver muitas coisas ao mesmo tempo? Existem dois fenômenos aqui, inclusive, bastante comuns, não dentro dos espaços espirituais, mas também, que é a experiência de quase morte, pessoas que estão ali no limiar entre vida e a morte e tem essa sensação realmente de morrer e assistem ao velho, eu vi toda a minha vida ante aos meus olhos, antes de eu morrer. Isso causa essa grande sensação de reset. Então, o processo Inner Dance, ele também vai falar dessa experiência de quase morte. Cada experiência pode ser, sim, uma experiência de morte. Vai ser como revisitar
tudo aquilo que está compactado dentro de alguma parte da nossa consciência, revisitá-lo e dar esse grande reset espiritual e energético. E a gente também fala da revisão, que a experiência de quase morte, ela abre espaço para revisão de vida. O típico, típico final de filme em que o vilão está morrendo e pode ver toda a sua vida ante os seus olhos e ao final descobre, ah, nossa, foi isso que eu fiz na minha vida e eu peço perdão, enfim. Isso também acontece, é uma parte do processo energético, é uma parte da nossa consciência também. E acontece justamente porque existem caminhos, padrões e neurotransmissores específicos sendo ativados dentro do cérebro. Isso fica um pouquinho mais para frente. E há também a visão de nascimento. Nessa época que eu estava entrando em afasia, uma das memórias que eu tive foi que eu me vi enquanto bebê, eu usando uma camisa, acho, não sei se foi aqui nesse vídeo, nessa aula que eu falei, nessa aula não, se foi com esse grupo que eu falei, mas com outro grupo. Enfim, quizás eu vou repetir aqui a experiência, mas eu me vi como bebê e vi alguém, ou minha mãe, me enviando à Terra. Em outro momento, minha mãe, que não era minha mãe, mas era minha mãe, ela me falava, vai que você tem que ir. E em outro momento, eu me via em uma nave espacial e apontava para botões e falava, é aqui que eu tenho que ir. E eu escolho ir para cá. E estava falando para uma outra entidade, um outro ser que estava perto de mim. Esses momentos de visão de nascimento, eles realmente, dentro do processo, são sinais de acesso a esses espaços pré-cognitivos e que são espaços anteriores à nossa história, à nossa vivência também. Então, é como se a gente voltasse ou regressasse à fonte, perdão, a nossa fonte, que é o ponto central, o buraco negro, ou enfim, a escuridão, ou a luz infinita, qual seja a representação que vocês tenham dessa fonte, então, de certa forma, um regresso do tempo ao espaço, ou da nossa história pessoal para um tempo, uma dimensão de consciência anterior a essa história. E é aqui que a gente pode sanar muitas das nossas feridas, inclusive, e se perceber também responsável pelos seus processos, pela sua escolha. Por isso que o Laranjado vai falar de criação e de escolha também. Por isso que fala de conservação de energia, porque ele é o espaço onde energeticamente e filosoficamente essa dimensão de consciência está presente. Então, o que acontece quando a gente vem para o mundo? Antes da gente chegar aqui nessa história, nessa organização, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, antes de chegar nessa ordem, ou de aprender a organizar as coisas tal qual essa ordem, a gente vinha desse espaço, ou dessa maneira de viver o mundo. E essa maneira de viver o mundo, que é a consciência REM também, ela é muito inerente à infância, aos primeiros aos primeiros anos da infância. Porque os primeiros anos da infância, eles também marcam o tempo do nosso desenvolvimento em que a gente ainda não dependia da linguagem para mediar o nosso mundo interno com o mundo externo. Só estou pensando aqui para qual parte do mapa eu vou, para ter mais coesão e coerência dentro do que eu vou abordar agora. Vamos para essa parte. Bom, existe ali então um momento dentro do nosso desenvolvimento que a gente começa a falar. Babá, dadá, mamá. E a fala, a linguagem, ela vem primeiramente da repetição. A gente percebe que a gente começa a repetir palavras fáceis que os adultos começam a nos dizer. Então, inclusive, por que que no começo por que que a gente sempre fala com bebês com sílabas ou palavras de sílabas? Mamá, papá, dodói, caca, enfim, porque é realmente mais fácil e fisiologicamente mais fáceis a serem percebidas.
e também pronunciadas. E realmente para começar a treinar, e aqui a linguagem ela está muito relacionada com o nosso neurônio, ai, aqui é em inglês, nosso neurônio espelho. Nosso neurônio espelho, ele é o que nos dá a capacidade de ser empáticos. Através dessa consciência do neurônio espelho, a gente consegue observar o que o outro está fazendo e assimilar as suas experiências, assimilar, essa pessoa ela está tomando água, qual é a sensação de tomar água? Então, o fato de vocês me observarem tomando água vai auxiliar vocês a, de certa forma, incorporar esse movimento e aprender com esse movimento também, não só com o movimento, mas com as sensações também do meu corpo. E esse espelhamento, essa empatia que nasce desse estar no lugar do outro, é justamente parte importante do nosso desenvolvimento cognitivo e da aprendizagem também. Então, a gente aprende muito pela repetição e a gente aprende muito pela observação dos movimentos e pelos movimentos também. Então, antes de chegar nesse mundo de infinito de palavras e de textos de linguagem, o que acontecia, como é que a gente aprendia as coisas? E o Piaget, que é um psicólogo suíço, que trabalha muito com a psicologia do desenvolvimento cognitivo, ou trabalhava muito com a psicologia do desenvolvimento cognitivo, ele estudava muito as crianças e o processo de aprendizagem e de desenvolvimento do intelecto humano. Então, ele observou que existem estágios diferentes e que a nossa cognição, ela passa por desenvolvimento a partir desde o do primeiro dia que a gente nasce. Na verdade, agora com o Inerdance a gente já sabe que ela vem bem antes, quando a gente está no útero ainda, ou antes, quando a gente está escolhendo vir para cá. Mas, enfim, a nossa cognição, ela tem esses estágios dentro desse corpo físico, dessa realidade. Como é que a gente aprende, então? Porque a gente sempre está aprendendo. E antes de escutar um professor ou escutar nosso pai, nossa mãe nos ensinando algo, a gente aprendia através da enação, que é a ação, o movimento e a ação. Então, o nosso corpo, ele fala muito, a nossa cognição, ela fala muito na linguagem do movimento. O bebê, ele explora o espaço para poder conhecer o espaço. Então, ele vai a lugares diferentes, eles começam, a partir do momento que a gente tem a motricidade um pouco mais organizada, a gente começa a pegar coisas, colocar coisas, por exemplo, colocar um brinquedo dentro da caixa, tirar o brinquedo dentro da caixa, andar pelo espaço, rolar no chão, engatinhar, correr, tudo isso a gente faz através do corpo, para quê? Porque, obviamente, a gente gosta, é prazeroso, mas porque também vai nos fornecer a interação com esse mundo externo e a nossa aprendizagem e desenvolvimento também. Então, esse momento que é o estágio sensório-motor, ele fala muito dessa percepção do mundo através do corpo. E é um estágio que muita gente entra dentro dos processos de Near Dance, quando as pessoas começam a se mexer, e acho que agora vocês podem até observar dentro dos processos, existem pessoas que se mexem, inclusive, como bebês, que vão, por exemplo, tocando. Eu quero saber, de olhos fechados, vão tocando pela sala. Eu quero saber o que é isso, eu quero sentir o que é isso, e eu preciso sentir sem ver. Então, eu preciso experimentar algo dessas partes mais internas do meu sentimento. Então, o sentir, ele está sempre, o sensório, o motor, ele está sempre presente e inerente dentro do nosso processo de aprendizagem. Depois que a gente aprende a mover-se, a gente começa a ser também introduzidos nos grupos sociais, a gente começa a aprender as regras. Como é que eu posso me mover aqui? Como é que eu posso me mover nesse grupo? E por muito tempo, por exemplo, se dizia que a mulher decente, no Brasil, né? Mulher decente tem que sentar e cruzar a perna. É uma situação de micropoder que existe e controle de corpos também que vai falar com com essa parte do nosso cérebro que aprende através do movimento. O que a gente está aprendendo com esse movimento de cruzar as pernas? Existem muitas coisas por detrás. O fato de o que é uma mulher decente, ou o fato de estar fechada,
para alguma coisa, enfim, existem muitas conotações por detrás de tudo isso. Mas o importante aqui é perceber como o movimento ele está atrelado com a nossa sensação de controle, de experiência e de liberdade também. E toda a sensação de que as pessoas têm durante as sessões ou depois das sessões, nossa, eu me sinto livre, eu estou renovada, vem também desse movimento catártico. É como se o movimento que estava aqui bottled up, que estava suprimido, reprimido, finalmente pode ser expressado. E não é só nesses, e dentro disso a gente percebe que não é só o movimento que está sendo expressado, mas é uma parte importante da consciência que passa por cada pessoa que está sendo expressado e movimentado também durante esse processo, porque é esse movimento que também vai ajudar a gente, as pessoas, a reorganizar algumas caixinhas dentro caixinhas cognitivas ou caixinhas de informação, memórias, emoções e sentimentos dentro da gente, porque vem justamente desse nosso aspecto de consciência de aprender ou absorver e interpretar o mundo através do corpo. Então, a consciência, ela é bastante corporificada. E a gente começa a perceber dentro desses processos, ou a partir de então, como é que o corpo está falando e como é que o corpo está aprendendo. Qual é essa linguagem do corpo? Qual é essa linguagem é, desse movimento? O fato também de pessoas terem, existem, não sei se vocês já viram, mas em algumas sessões, aconteceu comigo e já vi também pessoas dentro desse estágio que começam a ser animais, a ser um lobo ou uma cobra rastejando no chão, um gato, ou enfim, começam a efetivamente ser esse movimento que é, na verdade, um outro ser que não é o humano. E aqui existem duas coisas intercalando, que é realmente regressar a esse estágio de consciência onde tudo é unidade, onde existem múltiplas possibilidades, e a gente pode realmente ser um alienígena, uma águia e uma xamânica, uma indígena ao mesmo tempo, e é parte dessa consciência que a gente está recuperando, essa capacidade de sustentar espaço para multiplicidade e totalidade, e ao mesmo tempo isso vai falar com a nossa memória sensorial também. O que é que a gente lembra dessas partes mais primitivas do nosso corpo, o que é que a gente lembra? Quais são os recortes históricos que a gente tem? Então, a gente começa a perceber aqui que a história que existe gravada ou armazenada dentro do nosso corpo, ela não é só a história dessa pessoa, mas ela é a história de todos os seres que existem, ela é a história do planeta em si. E é essa consciência também que a gente está recordando, a volta à casa, ela é a volta a essa casa, ao nosso corpo, a nossa materialidade, aquilo que a gente realmente sente de fazer no mundo, mas ela representa também essa outra dimensão, essa volta a essa casa que é essa consciência expansiva, essa consciência total e múltipla também. É a consciência de que eu sou também todas essas outras partes, eu sou o outro e o outro também é parte de mim. É, e isso tem muito a ver com essa nossa habilidade, ou essa nossa capacidade, ou essa característica, não vou colocar tantas estrelinhas no nosso corpo, essa característica que a gente tem de experienciar o mundo ou tudo isso através do corpo. Então, é, se antes a gente vinha de um paradigma que tentava oprimir, eu acho que a palavra oprimir quer sair hoje. A gente vinha de um paradigma que oprimia esse corpo e que tirava toda a capacidade cognitiva desse corpo. Agora a gente está entrando em um momento, em uma era em que realmente o corpo ele é espírito e o corpo é mente e o corpo também tem cognição. Na verdade, isso não é novo, a gente pode perceber, o Piaget, por exemplo, teve essas percepções anos atrás, não é novo, mas também não é tão velho, sabe? E todas essas pessoas que vêm estudando contribuíram para a nossa concepção, para essa percepção de hoje. Bom, depois desse estágio sensório-motor, que eu não vou falar de todos eles tão
minuciosamente, mas só para a gente perceber, depois dos estágios sensórios motores, ou depois do mamá, dadá, a gente começa a criar ou a externalizar, a gente começa a internalizar o mundo através dessa repetição de palavras, através dos conceitos, através dos comportamentos. E existe um momento importante que é o momento que a gente mais começa a falar, o que a criança mais começa a falar, à torta e à direito, de tudo, que é o momento é o momento egocêntrico, da fala egocêntrica, quando a criança começa a repetir sempre e quando o ego começa a se formar, a identidade começa a se formar. É esse um estágio, um pouco depois do estágio do o Lacan vai falar do estágio do espelho, que é, na verdade, quando a gente começa a ter consciência de que eu sou essa pessoa. E a gente tem nas sociedades ocidentalizadas modernas, claro, nas do leste também, porque já é um aparelho muito grande. É um aparelho, mas não é um aparelho, mas é algo muito grande dentro da nossa sociedade, que é o espelho, na verdade. A gente criou espelhos para se ver. Então, a gente começou a ter consciência da nossa identidade, ou na verdade, a gente não começou a ter consciência, é e não é. Então a gente começou a ter consciência da nossa identidade, mas a gente começou também a criar essa identidade ao mesmo tempo para que a gente pudesse ter consciência dela. Inclusive, é bem interessante a simbologia, o efeito do espelho dentro da nossa sociedade como um símbolo de algo também. Muito se falava que quando os portugueses chegaram no Brasil, eles começaram a trocar em algum momento da colonização, porque houve diferentes etapas de colonização. Mas o que se fazia muitas vezes era eles trocavam artigos simples, e aqui falavam muito do espelho, que eles davam espelhos para os índios, e os índios, assim, toma, pega esse pedaço, ou pega a minha casa. Então, esse espelho, ele tinha um valor tão insignificante para uma sociedade e para outra sociedade, já, uau, que coisa mais interessante, eu posso me ver, ou eu tenho isso refletido dentro de mim. Enfim, isso foi, e é um símbolo bastante grande e fala realmente muito dessa transição de uma mente tribal, que é uma mente coletiva, é uma mente tal qual o espaço, onde a gente é tudo ao mesmo tempo, e é também a consciência da infância, onde a criança ela é o espaço, ela canaliza o espaço o tempo todo. Então, a mente tribal ela vai falar dessa característica coletiva que a gente tem, essa capacidade de ser o outro e de não a nossa internalização ela acontece de maneiras diferentes. E há também Tribal Mind, esse outro tipo de mente que é a mente da identidade ou da individualidade. Então, houve um momento uma grande mudança da nossa percepção e organização social quando a gente passou do coletivo para o individual. E o espelho, ou a criação dessa identidade, ela fala realmente bastante dessa transição. E aqui, o fato da gente espelhar a linguagem ou repetir a linguagem também nos mostra, nos leva a perceber como essa percepção de si mesmo, ela é importantíssima para a criação do próprio indivíduo. E aqui a gente vai descobrir que no decorrer da vida que o indivíduo ele não é e não é então criado só por si mesmo. O indivíduo ele é criado a partir desse diálogo que existe com o exterior. Então a gente e aqui é a velha história, nós somos condicionados e condicionamos também o espaço. Então, o espaço, como a gente percebe que eu aprendo através do espaço, ou eu sou o espaço, porque eu ainda tenho essa percepção sensório-motora dentro de mim, é, o espaço ele vai nos condicionar, ele vai dizer quais comidas comer, quais frutas comer, em qual estação comer. Bom, isso quando a gente vive em sociedades mais conectadas com os ciclos da Terra. Então, por exemplo, a gente sabe que manga só dá, por exemplo, no verão. Então, só no verão que a gente come manga. A laranja vem só no inverno. Então, só no inverno. Então, a Terra já nos dava, o espaço já nos dava esse próprio alimento. Hoje em dia, o que já acontece de uma forma bastante exagerada é que a gente, com toda a globalização, essa percepção de espaço e tempo foi mais expandida também. Então, a gente pode ter laranja
não vai ser talvez a laranja mais saudável, mas ela orgânica, mas a gente pode ter laranja o ano todo, por exemplo. Então, isso também altera a nossa percepção, a nossa sensação de espaço e fala também com mecanismos que vão lidar aqui com essas partes tribais e coletivas e com a construção do individual também. Quem é esse indivíduo criado hoje dentro do espaço globalizado que a gente vive? E é esse indivíduo que vem para as nossas sessões, é esse indivíduo globalizado que vem para as nossas sessões também. Bom, depois dessa fase do egocentrismo ativo, é, aqui é interessante ver que existe uma fase de reflexão internalizada, quando nós internalizamos tudo, e existe uma fase de expressão, de externalização das coisas. A internalização, ela é importantíssima para a gente começar a criar também conceitos abstratos. Então, internalizar as coisas é parte ou é uma etapa para o pensamento crítico, para o pensamento abstrato também. E ali dos 7 aos 11 anos, não, 7 a 14 anos, é quando as crianças, elas começam, inclusive, todo o currículo escolar, ele funciona em detrimento dessas etapas de desenvolvimento de aprendizagem. Ali dos 7 a 14 anos é quando as crianças ou os adolescentes já começam a ter essa identidade mais sólida, mais concreta, e também começam a criar, a partir dessa concretização de si mesmo, criar também a abstração de si mesmo e a entrar no mundo das ideias. Por isso, por exemplo, Harry Potter, obviamente que muitos adultos gostam de Harry Potter, mas muitos adolescentes se encantam com os livros de fantasias e tudo mais, porque fala realmente dessa fase de consciência, de desenvolvimento que eles estão, que é essa fase abstrata. E por que que eu estou falando de todos esses momentos agora? A linguagem, então, ela vai ter dentro do nosso processo de desenvolvimento, eu estou quase terminando já, ela vai ter uma função muito importante, que é realmente a função de mediar o que é interno e o que é externo, e vai ter também a função de organizar o concreto e o abstrato, e vai também ter a função de traduzir o que é essência e o que é a matéria, ou traduzir a essência em matéria. E aqui eu vou entrar um pouquinho agora na linguística estrutural. E tudo isso que eu vou falar agora é sobre a linguagem, mas é importante a gente ter em mente que, como já dizia Lacan, psicanalista francês, a linguagem ou o inconsciente ele é estruturado tal qual a linguagem. Aqui existe essa pessoa, Ferdinand de Saussure, que era um linguista estruturalista francês, se dedicou a estudar ou perceber qual é a estrutura por detrás da linguagem. E quando a gente fala em estrutura, aqui dentro dos estudos da linguística, a gente está falando em substantivo, em verbo, em sujeito, em predicado, em predicado, em objeto, aquela parte da gramática mais pesada, vem tudo desses estudos ou desse momento histórico, filosófico, em que a gente estava, enquanto sociedade, olhando para a estrutura de tudo. Porque a gente começou a perceber que existem similaridades, e o Piaget vai falar muito disso também na sua filosofia, que a estrutura, ela, por mais que exista a diferença, e aqui é cada subjetividade, a gente percebe que há uma subjetividade inerente ao ser, ou há essa diferença e essa diversidade, mas por detrás disso tudo existe uma estrutura que é fundamental a algo inerente a todas essas partes. Então, a estrutura, ela vai é, ser base para essa diversidade, o que indica que a nossa estrutura em si, ela tem que também sustentar espaço para essa diversidade de existencialidades também. Então vamos lá, o Saussure, ele trabalha, ou ele apresenta para a gente, cadê onde está a imagem? Não coloquei, aqui. O Saussure, ele vai trabalhar com a ideia
significante e significado. Isso é não só o Saussure, mas em toda a nossa história, a gente sempre vem percebendo qual é a relação desse abstrato. Deixa eu mudar de cor aqui, já me enjoei desse vermelho. Qual é a relação desse mundo abstrato ou desse mundo interno, desse mundo do sonho, com o mundo concreto? Isso também é parte do nosso desenvolvimento, das fases do desenvolvimento do Piaget, em que a gente fala em operações concretas e em operações aqui, e no fenomenalismo, que é a percepção de que os objetos eles só existem a partir das nossas experiências, e o construcionismo, que é os objetos existem por si mesmo. Então a gente vai estar sempre jogando de um lado para o outro com essa questão do concreto e do abstrato. Então, como Saussure olhava para essa relação da essência com a forma, ou o concreto e o abstrato, a partir da linguagem. Como é que a gente forma a linguagem e o que é na linguagem, o que é que faz com que todo mundo se entenda? É, e que, na verdade, vem dessa concretude da linguagem. Inclusive, existe aqui a famosa história da Torre de Babel, que antes, que em determinado tempo, história bíblica, que em determinado tempo da nossa história todo mundo falava a mesma língua, todo mundo se entendia, e a gente, como sociedade, teve a necessidade de chegar, de ir aos céus e falar com Deus. Eu não lembro muito bem o que que a gente queria falar com Deus, mas enfim, começamos a construir uma torre muito grande para chegar ao céu. E vinha justamente desse entendimento, então a gente criou essa estrutura a partir desse entendimento, e Deus, obviamente, não queria ter essa conversa com a gente, destruiu a torre. Nesse destruir a torre, quando a gente caiu ao chão, a gente estava falando linguagens diferentes, e a gente não se entendia mais. Então a gente não podia construir a torre, para chegar a ter essa conversa com Deus mais. Enfim, essas diferentes linguagens, elas instigaram muita curiosidade para os linguistas, porque eles começaram a perceber que a palavra mesa, ela é mesa em língua portuguesa, mas ela é table em língua inglesa. Então, qual é a relação da essência dessa palavra, ou do significado dessa palavra, com a palavra em si? Quais são as leis que governam essa estrutura que a gente tem interna? Porque como é que a gente pode dizer que a mesa tem que ser mesa sempre, se mesa também é table, se mesa também é outras coisas? E muito se observou aí dos estudos bastante estruturais e filológicos também da linguagem, que ia olhar para os sons e para tudo. Então, o Saussure nos apresenta a ideia de significado, que é algo, o conceito de algo, que no caso seria essa imagem de mesa que a gente tem, e o significante, que é a palavra em si, ou o conceito disso traduzido em palavra. Então, o nosso inconsciente vai sempre trabalhar com essa assimilação, e é também a assimilação parte do nosso desenvolvimento cognitivo, quando a gente começa a assimilar objetos com coisas, objetos com conceitos. Então, o significado ele vai ter essa relação com o significante de assimilação. Eu vou assimilar algo a algo, mas a lei que governa isso, ela é arbitrária. Então, Saussure apresentou para a gente a ideia de que esses conceitos ou essas leis que governam essa relação, elas são arbitrárias. Quer dizer que não existe algo inerente dentro de si, dentro dessas palavras, que seja pertencente e objetivo ou absoluto àquela essência. Então, ela é arbitrária no sentido de que também eu só vou saber o que é mesa por eu saber o que não é mesa. Então, a gente trabalha com a assimilação e a contradição de coisas. Então, dentro da nossa, dentro de todo que é o nosso campo semântico, ou campo de significados, ou a rede de significados e de palavras que a gente tem, por exemplo, a gente tem o amor, e como é que eu sei o que é amor? Parte de saber o que é o amor vai ser saber também, eu ter aqui dentro da nossa cérebro o conceito do que não é amor. Então,
A linguagem ela vai funcionar dessa forma. Então, o amor, eu só posso saber o que é amor através do ódio. Ou a beleza, o que é belo. Ah, eu sei o que é belo porque eu sei o que é feio. Então, o que é belo não é feio e o que é belo também é isso, isso e isso. Então, a nossa consciência trabalha bastante por redes e por assimilações. E essa é a mesma estrutura do nosso inconsciente. A gente trabalha, então, com dessa forma internamente. E bom, então aqui a relação entre o significante e o significado ela é arbitrária e ela é de assimilação ou de composição. O Saussure também nos brindou com o grande. E aqui eu já falei para vocês, a gente vai ver muito sobre, muita coisa passa sobre esses dois eixos, o eixo do tempo e do espaço. Na linguística estrutural, o eixo do espaço é o eixo paradigmático. E o eixo do tempo é o eixo sintagmático. Então, aqui a gente tem o sintagma, que é onde a gente ordena o sujeito. Eu tenho primeiro, por exemplo, eu como bolo. Como é que a gente sabe que as palavras elas têm que vir nessa ordem para fazer sentido? E aqui Chomsky estudou bastante sobre essa. Chomsky também linguista norte-americano, ainda vivo, inclusive, e bastante ativista. É, estudou bastante a relação entre as palavras. Ele percebeu que existe uma estrutura que, por mais que, por exemplo, a famosa frase dele é ideias verdejantes verdeiam alguma coisa. Ele percebeu que, por mais que as palavras não façam sentido, ou se eu coordeno essas palavras de uma maneira absurda, ou se eu coloco essas palavras de uma maneira, se eu combino palavras absurdas, elas ainda têm uma estrutura e essa estrutura faz sentido. Então, existe algo por detrás do sentido que é relacionado à nossa estrutura e à nossa capacidade de estruturar as coisas. E aqui é o sujeito, o verbo, o predicado, enfim. E é o sintagma, que é o nosso tempo, como a gente ordena as coisas. O eixo paradigmático, ele corresponde ao vocabulário. Todas as palavras que a gente sabe. Então, aqui eu vou ter o eu, ela, ele, em língua portuguesa. Ando, come, dança. Todas essas palavras, elas estão aqui como se estivessem por detrás ou internamente armazenadas, porque a gente internalizou essas palavras. E quando a gente fala, o que a gente está fazendo é, a gente está escolhendo uma palavra, organizando no tempo e combinando, porque, por exemplo, eu posso falar eu ando, eu como, eu danço. Então, o que acontece? Essas palavras, elas vão ser combinadas entre si, de acordo com o espaço em a que elas pertencem dentro dessa estrutura, essa gramática interna. O Chomsky fala da gramática interna, que é a estrutura interna que a gente tem de organizar a linguagem. Então, o Saussure fez esse grande trabalho, tem essa grande contribuição para a gente de espelhar ou de estruturar como é que o processo linguístico ele é organizado. Então, esse eixo paradigmático, ele é o nosso inconsciente de certa forma, e ele é toda essa rede semântica que existe aqui. Então, por detrás dessa linha, que aqui, quando a gente fecha o olho, opa, o olho fechado. Nha. Quando a gente fecha o olho, a gente também está visitando essa linha. Quando a gente dorme, a gente está visitando esse espaço antes dessa linha. Por detrás disso, por detrás dessa linha, por detrás desse eixo, existem todas as possibilidades e tudo aqui é possível. E aqui existem infinitas combinações de palavras. E mais para frente, quando a gente for falar da playlist, vocês vão perceber que a playlist também, esse mesmo mecanismo de selecionar um vocabulário, selecionar um elemento e combiná-lo em determinada linha temporal, é o mesmo mecanismo que a gente utiliza para fazer as playlists. E esse mecanismo, e aqui quando a gente volta para o Lacan, que fala que a estrutura do inconsciente é organizada tal qual a estrutura da linguagem,
Esse mecanismo funciona, por exemplo, quando a gente está cozinhando. A gente seleciona ingredientes e combina ingredientes de maneiras diferentes. E o que acontece é que, obviamente, essas combinações elas vão ser valoradas, mais ou menos, mais gostoso ou menos gostoso, mais confortável ou menos confortável. E isso e isso vai acontecer de maneira arbitrária. E aqui, mais uma vez falando, o que é que compreende o belo como o belo? O que é que compreende o gostoso ou o confortável como o confortável? Então, essa relação que a gente tem entre a matéria e a essência, entre a linguagem, entre o conceito e a materialidade da linguagem, ela é arbitrária e ela é subjetiva também. Então, não é uma relação absoluta. Não posso dizer que o que é confortável para todo mundo, porque realmente a própria noção de confortável, ela pode acontecer ela pode se dar de maneiras muito distintas dentro da nossa compreensão, que é diversa. A gente não pode esquecer aqui, ai, confortável, cara. Com O que acontece? Existem, por exemplo, redes. Eu posso dizer que o confortável é um sofá, porque dentro da minha rede semântica, da minha compreensão, e essa rede semântica, tudo isso aqui, ela é criada, só um adendo, ela é criada, é internalizada do social também, mas a gente tem também um quê, a gente tem o nosso dizer, como é que a gente não o nosso ego, mas o espírito dentro da gente vai também fazer a sua magia de conectar coisas que são incomuns ou comuns também. Então, a criatividade, como eu falei na outra aula, ela vem justamente da capacidade que algumas pessoas têm, muitos da gente, de criar novas conexões, de assimilar coisas diferentes. E, enfim, isso é também parte do nosso jogo de subjetividade. Então, o confortável, um sofá pode ser confortável para mim, porque eu tenho essa memória física, sensorial e motora dessa experiência de que o sofá é confortável, mas ele pode ser não confortável para outra pessoa. Então, essa arbitrariedade da linguagem, ela também é refletida dentro do nosso subconsciente e ela é também refletida dentro da diversidade de significações e de expressões que a gente vive dentro do processo. Aqui, então, voltando para o conceito de afasia, o que acontece quando a eletricidade passa por dentro do cérebro, da maneira como passa? Deixa eu criar um novo aqui. É como se, de certa forma, a gente estivesse voltando a esse espaço. Então, todas as construções, tudo que já estava ordenado, e aqui é quando as palavras elas se transformam em um placeholder, em algo que sustenta espaço, ela concretiza algo no mundo, ela actualiza algo no mundo. Então, as palavras elas não são só palavras, elas são estados de consciência, de dimensões também. Então, tudo aquilo que estava organizado dentro do processo de afasia, dentro dos processos energéticos, o que acontece eles se organizam, há a ruptura dessa organização, porque a eletricidade, como eu falei em algum momento, se antes o caminho feito era esse, agora a eletricidade vem e cria novos caminhos também, e são caminhos sinápticos dentro do cérebro. E isso vai fazer com que a ruptura dessa ordem desse algo que antes era linear, agora aconteça em outras combinações. Isso vai fazer também com que a gente volte a esse espaço onde há infinitas possibilidades, onde há o tudo e o nada, e aqui o eixo paradigmático, ele é o tudo e nada também, porque existe tudo realmente ali dentro. E o que acontece? A gente começa depois, e a linguagem de luz é isso, ela é nada mais, nada menos do que combinações diferentes de sons. Porque a linguagem falada, ela é as palavras, por exemplo, mesa. Ai, meu celular tá tocando. A palavra mesa, ela é composta de três sons. E, S, A. São sons.
são fonemas. E o que acontece? Em algum momento da nossa história, a gente percebeu que essa combinação formava um som. A gente percebeu que e, se eu coloco junto, me, sai um som específico, sai harmonia. Então, sa. Então, inclusive, é uma maneira de ensinar a leitura para as crianças, é a leitura fonética. Aprender a ler a partir dos sons, porque as palavras a gente lê, mas a gente não pode esquecer que ela é som e imagem ao mesmo tempo. Então, ela vai ter uma expressão sonora e a gente vai criar inconscientemente e instantaneamente uma imagem daquela palavra dentro da gente. A linguagem de luz e a afasia nos faz voltar, regressar. Volta, esquece todas as ordens que você tinha, esquece tudo que você tinha ordenado. Vamos reorganizar isso agora. E a afasia, ela vai vir então para organizar ou estruturar sons em outras combinações. Então, por exemplo, eu utilizo sons diferentes, combinados, para gerar um significado de algo. E internamente eu sei o que é isso. Inclusive, existem momentos interessantes dentro das jornadas em que as pessoas conseguem se comunicar, é, elas conseguem saber o que o outro está falando. Eu já tive uma conversa com uma pessoa em linguagem de luz, inclusive, foi interessante. A gente sabe o que o outro está falando, porque essa linguagem, ela também vai fazer o quê? Ela não vai falar com esse cérebro linear, com essa mente linear, com essa capacidade que a gente tem de ordenar. Essa linguagem vai falar bastante com o corpo e com as outras dimensões. E aqui qual é o nome dele? Foucault, não, Piaget. Piaget ele vai falar bastante do não dito, que existem coisas por detrás dessas palavras. A mesa é bonita. Existem coisas por detrás das palavras ou dos discursos que não são ditas, mas elas são perceptivas. Então, esse dito, esse jogo do dito e não dito, como é que a gente sabe, por exemplo, quando alguém tá mentindo? Como é que a gente sabe quando alguém não está confortável? Muitas vezes a gente não precisa falar, a gente não precisa escutar dessa pessoa. É aí que o não dito entra em jogo, e esse não dito tem muito a ver com a nossa consciência sensorial, com essa consciência corpo sensorial motora, com essa consciência do corpo e da mente de perceber o espaço também. E é com esse não dito que a linguagem de luz vai falar também. Então, essas combinações diferentes, elas vão abrir espaço para que essas outras sensações, essas outras experiências que não foram traduzidas em linguagem linear, elas possam também ser verbalizadas, porque também o ato de verbalizar algo e de dar voz a algo é também uma retroalimentação de si mesmo e é um momento de cura e de liberação também, de liberação do som, mas não só do som, daquela liberação também de uma dimensão de consciência em que a gente vivia, em que a gente estava. Nesse sentido, essas combinações diferentes e as combinações diferentes, tanto na playlist quanto na linguagem de luz, elas vão fazer o quê? Qual é o efeito disso dentro do cérebro dos participantes, dos que estão falando linguagem de luz e dos que estão ouvindo também? O fato dessa linguagem falar com o não dito é o fato de, de abrir-se ou dar espaço a outras dimensões de consciência que não são inerentes ou presentes dentro dessa dimensão percepção linear. Então, a linguagem de luz, ela vai falar bastante, ela vai falar a linguagem do corpo e ela é a linguagem do corpo e ela é multidimensional.
ela busca romper com os padrões de combinações lógicas que existem dentro do nosso consciente, não subconsciente, nosso consciente coletivo, tudo isso que a gente já construiu e está estruturado, o que é uma mulher, o que é um homem, o que é uma casa, o que é uma vida, o que é doença, todos esses conceitos, eles vão ser, na verdade, reorganizados a partir do momento que, que a pessoa entra em contato com essa linguagem, e com a playlist também, e com os processos energéticos, não só energéticos, inclusive isso acontece em muitos outros casos, e está realmente relacionado com o fluxo de eletricidade. Por exemplo, a primeira vez que eu vi pessoas falando linguagem de luz foi num evento da Igreja Congregação Cristã, não sei se existe em Portugal, mas, enfim, e também na Igreja Católica existe bastante a carismática, que é uma parte da Igreja Católica que é mais elétrica, mais energética, inclusive bastante julgada por muito tempo, porque o pessoal realmente entra nessas outras dimensões, eles vão para esse espaço de outras combinações e falam, para essas crenças, é a linguagem dos anjos, na verdade. E são esses anjos, o que são esses anjos, senão os mediadores e significantes ou significantes de algo, são símbolo de algo e representam também uma dimensão de algo. Nesse sentido, só para fechar essa parte, a gente começa a perceber que cada palavra, ela representa também, ou ela vai falar de uma dimensão de consciência. E é aqui também que a gente olha para os paradigmas. A maneira como uma sociedade, ou como a mente está organizada paradigma, dentro de cada paradigma. E, por exemplo, dentro do que a gente estuda, mais falo do paradigma da transmissão. A palavra transmissão, ela só pode ser compreendida dentro de uma rede, ela tem ali a sua rede semântica, ela vai falar de que, para eu transmitir, eu preciso ter alguém que recebe, receptor, e, enfim, ela vai estar relacionada com uma mensagem que é transmitida. E essa transmissão de algo, como é que eu sei que algo está sendo transmitido? Quando eu também sei que algo é recebido, quando eu sei que algo é interrompido. Então, a rede semântica de transmissão, ela tem ali as palavras, seus conceitos relacionados à palavra transição, mas ela também engloba uma rede cultural e social, política também. Então, ela envolve uma relação de poder por exemplo, do que a gente vem estudando, ela tem ali ao seu entorno uma relação de poder que eu ou alguém está transmitindo algo a alguém. E o fato de eu estar transmitindo essa mensagem ou esse algo a alguém significa que esse receptor não tem o poder sobre essa informação, que ele está alienado dessa informação e eu estou lhe dando informação ou mensagem ou energia em determinados contextos. Então, a rede semântica social, política da palavra transmissão, ela não tá, quando a gente fala a palavra transmissão, a gente não precisa falar, e aqui é de novo do peixe, do não dito, a gente não precisa falar de todos esses outros significados que existem para gerar ou ao entorno da palavra transmissão, mas ela emana, ela reverbera ou ela traz em si toda a carga toda a carga dessa rede semântica em que ela está inserida. Por exemplo, isso, assim, a palavra, por muito tempo no Brasil, se falava até essa palavra é forte. A gente usava essa palavra retardado mental, para se referir a pessoas com síndrome de Down, por exemplo. Por um tempo, isso foi acordado e isso era normalizado. O que acontece? Essa palavra, ela tem uma significação, ela tem outras conexões e outros sentidos que lhes são atribuídos. E o que se percebe é que tudo isso que não está dito, mas que está dito arbitrariamente por detrás dessa palavra, não corresponde com uma maneira integrada e holística
para nomear esse sujeito. E por isso que acontece o quê? Ai, vamos mudar essa palavra porque isso não corresponde, não é legal. O que que não é legal? É essa rede de significações que está por detrás. E quem criou tudo isso? A gente mesmo, enquanto consciência coletiva. E é por isso que dentro do nosso processo, ou dentro de Nerdência, a gente fala muito em ressignificar as coisas. Porque, por exemplo, a doença, ela vai ter a sua rede semântica. O que que é uma doença? É uma enfermidade, é algo que causa dor, é algo que a gente tem que evitar, enfim, tem esses vários significados e tem também cada significação uma, um efeito psíquico, uma memória sensório-motora em relação a essa palavra. Então, o que acontece? A gente ressignificar ou trabalhar com esse não dito e ressignificar esse dito. Então, se eu penso que doença é ruim, eu vou agir, ou o meu corpo vai agir de determinada maneira. Porque a rede semântica construída por detrás dessa combinação vai me levar a caminhos específicos. Então, o que a gente faz é a gente ressignifica essa rede semântica. Então, a doença, na verdade, não é ruim. Ela não necessita ser algo que possa ser evitado. Então, a gente está trabalhando com o quê? Com esses padrões subconscientes e internos. Então, a gente percebe, ah, tá, não é ruim, eu não preciso ter medo. Então, eu posso conversar com a doença, ou a doença conversa, ou a doença ela é uma mensagem de algo. Então, muito dessa muito do que a gente sente, do que a gente vive e experimenta, quando a gente muda as palavras, a gente também consegue alterar essa percepção desse fenômeno. E é aí quando a gente joga com as dimensões de consciência, é aí que a gente pode perceber quando é que a gente está falando de uma dimensão linear ou de uma dimensão mais expansiva. Quando é que a gente está falando de uma dimensão que julga, ou desde um espaço de categorizações e julgamento, sim, e quando é que a gente não está fazendo isso. Então, o fato, por exemplo, de ouvir das pessoas, eu tive, esse som foi muito incômodo para mim, eu fiquei com dor ou desconfortável, inconfortável o tempo todo. Essa pessoa tem dentro de si uma memória relacionada ao conforto e ao desconforto, e a gente estava realmente tapping, apertando ou tocando nessa parte dessa parte desse subconsciente dessa pessoa. E o facilitador aí vai fazer o quê? Vai trabalhar então com através do discurso, do que ele fala e da música, através da sua presença, ressignificar esse próprio conceito de o que está por detrás desse conceito de incômodo, de desconforto, por exemplo. Porque é aí que a gente começa a perceber transformações e transições também mais holísticas. A gente, na verdade, não quer criar competição entre os elementos, a gente não quer criar hierarquias, e a gente, na verdade, está tentando sair um pouco da caixinha do bem e do mal, da deficiência e da eficiência, da produtividade e da improdutividade, porque sim, a gente valorou, a gente começou a dar valor às coisas em algum momento da nossa história. E isso fez com que a gente evitasse muitas coisas. E é isso agora que a gente está como que, vamos dar um reset. Esse reset é realmente entrar nesses espaços e, vamos ressignificar isso. Então, o que é o bem e o que é o mal? Eu sei, a gente sabe hoje que o que é o bem na China não é o mesmo que é o bem na Alemanha, nos corpos alemães. Então, existem já muitas coisas que a gente pode perceber de que todas essas redes, na verdade, elas fazem sentido e elas são reais. E nesse sentido, todas as verdades são verdades. E o que a gente tenta buscar e tenta criar é realmente uma sociedade ou uma dimensão de consciência em que essas verdades elas podem coexistir e ser vistas pelo que elas são, sem opressão, sem luta também, sem reação. Então, realmente criar um novo paradigma baseado na confiança parasimpático. Porque é a confiança, e aqui é o que a gente mais facilita dentro do que a gente facilita,
é a confiança, é sustentar espaço para a confiança e reverberar desde confiança, porque é a confiança a nível mental também, mas a nível a nível sensório motor, que vai fazer também com que toda essa conversa, com que todas essas redes e esses significados, eles possam ser abertos. Porque o corpo em confiança ele se expande mais e o corpo em confiança ele se rende mais. A confiança dentro da linguagem de ondas cerebrais, ela é a delta, ela é o que sustenta a nossa fase do sono em que a gente está em que a gente mais se autorregenera, é a fase mais coordenada pelas ondas delta. Então, esse slowdown, essa a regressão e essa diminuição da velocidade que a gente, não só a velocidade externa, mas a nossa velocidade interna também vai auxiliar a gente a chegar nesses momentos e estágios mais parasimpáticos para poder sustentar a abertura desse processo, de tudo que é essa linguagem corporificada que a gente tem dentro da gente. Deixa eu ver aqui. Bom, acho que eu fico por aqui hoje e deixo para vocês explorarem as playlists e explorarem também um pouco esse mundo linguístico, psicolinguístico, na verdade, psicolinguístico e espiritual. Na verdade, isso que eu acabei de apresentar para vocês faz parte da linguística espiritual. Quando é que a gente consegue perceber o quão espiritual toda a nossa ciência é e o quão científica também todo o nosso espírito é. E, bom, sou suspeita, mas sim, é uma das partes que mais me encanta falar, porque realmente compreender a linguagem e compreender a nossa mente através do nosso corpo sana muito. E muita coisa muda também a partir do momento que a gente tem essa relação mais corpórea com os nossos pensamentos e com a nossa realidade também. E eu espero, enfim, que vocês tirem proveito de tudo isso. Bom, dúvidas e observações podem me mandar por. Opa, deixa eu fechar aqui. Eu tô falando, mas a minha tela tá. Achei que vocês estavam me vendo, mas a minha tela aqui. Sim. Bom, dúvidas e qualquer coisa que vocês observem dos processos internos de vocês e dos processos que vocês estão facilitando, vocês também podem me chamar e escrever e compartilhar também. E é isso. Obrigada por sobreviverem e por superviverem e por subviverem também. Acho que outras partes dessa aula, ela fica também para a próxima aula, quando a gente vai falar um pouquinho mais sobre os caminhos da eletricidade dentro do nosso corpo. E é isso. Beijo no coração.